Amém. Bom dia, queridos. Graças a Deus por isso, graças a Deus por mais um dia. Tudo bem? Eu queria começar aqui reforçando o que a Elida disse a respeito desse nosso relógio de oração. Meus irmãos, tem sido muito bom. Tem sido muito bom por dois motivos. Primeiro, porque fortalece a nossa fé de orar e ver Deus respondendo às nossas orações. Isso é muito bom, fortalece a nossa fé. E segundo, porque é bom estar aqui com os irmãos, orando juntos, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos motivos da igreja e de irmãos que vivem ao redor da nossa igreja. E isso tem sido muito gratificante. Então, as experiências de quinta-feira têm sido muito boas, têm sido realmente muito edificantes. Então, eu quero encorajar você, se você não puder estar aqui presente na quinta-feira, então entre no relógio de oração, fale com a Elida depois e participe junto com a gente durante o dia todo de quinta-feira orando pelos motivos que nós temos lá, porque são muitos. Nós temos passado dias difíceis, você sabe, consequentemente os pedidos de oração são inúmeros. Mas Deus tem dado graça. Graças a Deus por isso. Falando em oração, falando em intercessão, eu gostaria de compartilhar com você algo sobre isso nessa manhã, sobre intercessão e adoração, à luz de um exemplo que eu gosto muito na palavra, que é de Moisés, lá no livro de Êxodo. Então, se você está naquele plano de leitura, provavelmente você deve estar por aqui. Êxodo 33, passou um pouquinho disso, já passou por Jó, né, e agora está em Êxodo. E tem sido assim, muito interessante essa experiência de ler a Bíblia de forma cronológica. Tem sido muito legal. E eu queria compartilhar com você sobre essa experiência de Moisés como intercessor e como adorador. Eu queria conversar com você sobre isso. Estudando isso daqui, pensando em Moisés, me veio à mente algumas pessoas que passaram pela minha vida, que têm essas marcas, que têm essas características de serem um intercessor e de ser um adorador. Me lembrei de um pastor amigo meu, que é um desses homens, que ora e que adora a Deus. Eu me lembro que ele dava um curso sobre evangelismo e nesse curso ele orientava a igreja a fazer uma lista das pessoas que nós conhecemos que não conhecem a Cristo. E então orar, interceder por elas. E eu vi que de fato aquele homem que ensinava isso, praticava isso. E era muito interessante, porque ele andava com a listinha dele, dentro da Bíblia, com os nomes das pessoas que ele gostaria, que ele orava, que ele intercedia para que Deus alcançasse. E ele era um evangelista, assim, incrível. Eu me lembro uma vez, eu já contei essa experiência aqui, mas eu acho que sempre vale a pena contar. Uma vez que eu fui na padaria com ele, a gente tomou um café e aí ele foi no balcão, escolheu um pão para comer, e aí ele pediu para a moça atendente explicar sobre os pães que tinham ali naquele balcão. E ele perguntava, e esse pão aqui? Ela dizia, bom, esse pão aqui é feito assim, feito assado. Lógico, né? Feito assado. Claro. E um dos pães que ele perguntou, a moça disse assim para ele, falou assim, esse aqui é a especialidade da casa. Esse é o melhor dos pães. Ele falou, é mesmo? É bom mesmo? Não, esse pão é excelente. Ele disse assim, mas eu conheço um pão que é melhor do que esse. Ela falou assim, é mesmo? Qual é? E eu falei assim, não acredito que eu estou vendo esse homem fazer isso. Ele falou, o pão da vida. E ele evangelizou aquela menina ali, no balcão da padaria. Perguntou o nome dela e o nome dela foi para onde? Para a listinha dele. E ele estava hospedado em casa, e na hora de dormir ele tomou o seu chazinho, foi dormir cedo. E 5 horas da manhã eu acordei com um canto.
Eu falei, que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu levantei e aí eu comecei a ouvir bem baixinho um cântico que era assim maravilhoso aos meus ouvidos, né? Eu falei, de onde que está vindo isso? E aí eu fui andando pelo corredor e a luz do quarto onde ele estava acesa. E eu botei o ouvido na porta e eu vi esse homem adorar a Deus 5 horas da manhã. Que exemplo. Que exemplo de homem intercessor e adorador. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. E é fácil você estar perto de gente assim. É bom você se relacionar com gente assim. É gostoso você compartilhar momentos de conversa, de oração, de adoração junto com essas pessoas. Porque quando essas pessoas oram, é impressionante, mas me parece que essas pessoas acreditam mais do que a gente que Deus está ouvindo as suas orações. Porque elas oram com tanta certeza, com tanta convicção de que Deus está ali, ouvindo, inclinado com os seus ouvidos, ouvindo aquela oração, que me faz pensar, puxa, Deus, eu quero uma fé como essa. Eu quero ser como Ele, que te adora desse jeito. Para mim, esse homem, pastor Zinaldo Martins, já falei dele aqui muitas vezes, é um modelo para mim de intercessão e adoração. Ele e sua esposa, Dona Cida, que tem filhos da mesma forma, adoradores e intercessores. A intercessão nada mais é do que o apelo em favor de alguém. Quando você tem alguém que necessita do socorro, da atenção, do cuidado de Deus e você ora em favor daquele alguém. Porque muitas vezes é fácil a gente chegar diante de Deus com as nossas petições e dizer, Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, me socorre. Isso é o que nós mais fazemos. Mas quando a gente se coloca entre alguém e Deus como intercessor, é diferente. Quando a gente diz, Deus, Ele precisa. Deus, Ele precisa de socorro. Deus, socorre. Isso é diferente. Jesus nos ensina lá em Mateus 5,44 que nós devemos interceder até pelos nossos inimigos, até por quem nos persegue. Isso é mais difícil ainda. Porque tem aquela pessoa que é a nossa pedra no sapato, que você fala assim, Deus, socorre ele. Deus alcança. Deus salva. Isso é o que Deus espera de mim e de você como intercessores. E essas pessoas também são adoradoras, porque elas têm uma necessidade constante nelas, ardente nelas, de estar perto de Deus. Elas não conseguem ficar muito tempo sem adorar a Deus, sem dizer o quanto Deus é bom, sem dizer o quanto Deus é precioso, sem dizer o quanto estar na presença de Deus é bom, é agradável. Essas pessoas, elas sempre desejam algo mais de Deus, sempre desejam estar diante da majestade, do poder, da santidade, da bondade, da retidão de Deus. Porque Deus é tudo isso. E mais um pouco. Eu gosto muito de como Davi expressa a sua adoração no Salmo 63. Ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo, presta atenção nisso, no que ele diz. Todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário. Eu contemplei o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a vida. Com os meus lábios eu te louvarei. Seus lábios podem adorar a Deus agora? Por que não fazer isso agora? Feche teus olhos. Diga o
o quanto ele significa para você, de verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você pode expressar isso em voz alta se você quiser. Que tal dizer em voz alta agora o que Deus significa para você? Deus, tu és bom. Deus, eu te amo. Deus, eu preciso de ti. Como o salmista diz aqui, nessa terra seca, está difícil de viver, Deus, mas eu preciso de ti. A minha alma tem sede de ti, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Socorre-nos, Deus. Porque nós te amamos, tu és poderoso, tu és grande, tu és invencível. Tu és poderoso sobre tudo e todos. Tu és Deus. Tu és Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. É impossível não adorar esse Deus. Porque quando você olha ao seu redor, você vê o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele tem feito por mim, por você e por aqueles que estão ao nosso redor. É ou não é? Como não adorar um Deus desse? Como não servir um Deus desse? Como não buscar um Deus desse? Nessa história de Moisés, nós vemos o quanto ela é incrível, porque nós vemos um homem intercessor e adorador, se relacionando com Deus de uma forma íntima, de uma forma poderosa, grandiosa. Você sabe, o povo do Egito ficou escravo no Egito durante 400 anos. E depois mais 40 viajando pelo deserto. E Moisés à frente desse povo, intercedendo por ele, junto de Deus. Só que a gente começa a ver o contexto aqui do texto que eu quero compartilhar com você, que é de Êxodo 33, nós vamos estudar do 12 ao 23. O contexto a gente vê ali no 32, que Moisés havia subido para o monte e estava lá junto de Deus, recebendo de Deus instruções. E Deus falava com ele ali a respeito da tenda do encontro, falava com ele a respeito da Arca da Aliança, isso a gente pode ver ali no final do 31. Da tampa da arca, várias instruções Deus dava para Moisés. E ele se demorava lá em cima. E o povo começou a ficar impaciente. O povo começou a olhar no relógio e dizer: uai, cadê Moisés? Tem que vir aqui liderar a turma. A turma que está precisando do líder, e o líder está lá em cima no bem bom, né? Sendo que ele estava lá diante do chefe, recebendo instruções, trabalhando. E aí Arão tem uma ideia brilhante, uma ideia maravilhosa. Ele falou assim: pessoal, é o seguinte, enquanto Moisés não chega, traga lá seus brincos, suas correntinhas, seus ouros, porque eu vou fazer um negócio aqui. E aí todo mundo trouxe, ele moldou e fez um bezerrinho bonitinho, de ouro. E aí ele mostrou para o pessoal, falou assim: ó, pessoal, fiz aqui um bezerrinho. Quando ele mostra, o povo bate o olho naquele bezerro e diz: tá aí. Esses são os deuses, olha aí, plural, hein? Que nos tiraram do Egito.
Esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Por que aquele povo precisava de algo que pudesse ser tocado, que pudesse ser visto, para chamar de seu Deus? E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós precisamos de alguma coisa que se possa tocar, que se possa ver. Então nós fazemos de coisas ou pessoas os nossos deuses. Porque muitas vezes a gente fica impaciente com a falta de resposta, a demora para que as coisas aconteçam. Então a gente recorre a coisas que a gente pode tocar e ver. Mas em Hebreus a gente aprende que sem fé é impossível agradar a Deus. E também a gente aprende que fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então Deus está aqui. Você crê nisso? Ele está aqui agora, nesse instante. Talvez olhando nos teus olhos, a um palmo de distância do seu nariz. Olhando para o seu coração. Se você crê nisso, então você tem fé. Então você não precisa de nada que substitua Deus. Absolutamente nada. Você não tem a necessidade nenhuma de colocar nada num pedestal, na posição de Deus. Você não precisa de absolutamente nada que tire a glória de Deus. Se tem uma coisa que não agrada a Deus, é isso. Ser trocado por um pedaço de qualquer coisa. E aquelas pessoas agora tinham um pedaço de ouro. Na hora Deus diz para Moisés, Moisés, desce rápido porque o povo se corrompeu. E foi depressa demais. Desce lá. Resolve isso. No verso 7 e 9 a gente vê Deus dizendo para Moisés o seguinte, rápido. Desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito. Olha só como muda a coisa, né? Se corrompeu. Deus dizia o tempo todo, o meu povo, né? O meu povo. E agora está dizendo para Moisés, Moisés, esse povo se corrompeu. Me trocou por um pedaço de ouro. Desce lá. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Eles dizem, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado. E eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. É como se Deus pegasse Moisés, tirasse ele de lado e diz, sai da frente, Moisés. Porque eu vou com tudo para cima deles. Eu não queria estar no lugar do Moisés agora. De sentir essa ira. De um Deus que é trocado pela sua criação por um pedaço de ouro. Agora, como consequência desse pecado, o que Deus havia dito, que levaria o seu povo para a terra prometida, Ele está dizendo aqui que esse povo agora vai sozinho, sem a presença de Deus. O que para Moisés era impensável. O que mais doeu em Moisés foi essa palavra, vocês vão sem a minha presença. Vou mandar um anjo com vocês. O anjo vai dar conta do recado, mas eu não vou. E isso leva Moisés a uma atitude que para mim é impressionante.
uma atitude de intercessão tamanha pelo povo. Então nós vemos aqui a intercessão de um adorador. Moisés, ele entendia qual era o pecado do povo. Ele entendia que era realmente grave. Moisés diz para o povo, no verso 30 do capítulo 32, o seguinte: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer uma expiação por esse pecado. Havia uma disposição em Moisés até para a morte, para interceder por esse povo. Porque expiação é, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá diante de Deus me colocar no seu lugar, no lugar de vocês que fizeram um bezerro de ouro. Eu vou lá para cima, me colocar no lugar de vocês. E eu vou ver o que eu consigo com Deus. Ele continua: Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, olha só o que Moisés diz. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Veja aqui que a gente tem uma clara sombra do que é que Jesus fez por nós. Quando eu e você fizemos e cometemos o mesmo pecado desse povo. Porque às vezes a gente olha para esse povo e fala assim, nossa, que povo terrível, não? Que povo mais maroto, desobediente, idólatra. Mas a gente faz a mesma coisa, só que não com um bezerro de ouro. A gente faz com o dinheiro, com a profissão, às vezes com o cônjuge, às vezes com alguém que ainda não é o cônjuge, com as riquezas, com um carro. Eu já vi gente idolatrar carro. E a gente olha para esse povo e diz, que povinho, hein? Se eu fosse Deus, faria a mesma coisa. Mas Moisés entendia, porque Moisés fazia parte desse povo. Moisés era mais um deles. E é por isso que Moisés sobe diante de Deus e Deus, eu amo o Senhor, mas amo o seu povo também. Se não for para sermos um junto contigo, então eu não quero ser nada. Que atitude é essa, meu irmão? Você já fez isso? Deus, salva. Salva. Se não salvar ele, apaga o meu nome também. Eu não tenho essa condição de orar assim. Quero ser sincero com você aqui. Eu acho que eu não sou capaz de orar assim, como Moisés. Será que não é essa atitude que Paulo nos diz que nós devemos ter lá em Filipenses 2, quando ele diz, né? Tenham a mesma atitude de Cristo, que se esvaziou, que assumiu a forma de servo, que se humilhou, que obedeceu até a morte. Eu li num livro antigo, bem antigo, uma frase anônima que dizia o seguinte: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Experimenta orar por alguém. Mas orar de verdade, com fé. Pedindo a Deus socorro por aquela pessoa, pedindo a Deus salvação por ela. Ore com fervor. Ore por essa pessoa. Eu quero ver se Deus não vai colocar em seu coração um amor por essa pessoa. A palavra diz um pouco antes ali no
no capítulo 33, que Moisés ele se encontrava com Deus na tenda da reunião, tenda do encontro, ou tenda da congregação. Toda vez que Moisés entrava nessa tenda, diz que vinha uma nuvem sobre essa tenda, e o povo todo via e ficava na frente, cada um da sua tenda, observando, para ver, olha, Moisés está com Deus. E todo mundo ficava na expectativa. E Moisés, diz o texto, lá no verso 11 do capítulo 33, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Quando você tem intimidade com Deus suficiente, ao ponto de você falar com Ele face a face, como quem fala a um amigo, essa intimidade leva qualquer pessoa que é amiga de Deus a se interessar pelo que Deus se interessa. Então, se Deus ama o seu povo, se Deus quer a liberdade do seu povo, não tem como ser íntimo de Deus e não desejar essas coisas também. Não tem como você ser amigo de Deus e não amar aquilo que Deus ama. Não tem como. Não tem como você amar a Deus e rejeitar a igreja. Você ama a Deus e ama a igreja, porque você se interessa pelas coisas que interessam a Deus. É assim que é. Quando você tem intimidade com alguém, eu me lembro que quando a gente se casou, eu e a Ana não gostava de café. E eu não comia jiló de jeito nenhum. Hoje a Ana ama café, e eu como jiló. Se tiver jiló, eu como. Ainda não cheguei nessa maturidade, né, de amar o jiló. Mas quem sabe? São 20 anos, né, de casa, mais uns 20. De repente. A intimidade faz dessas coisas. A intimidade faz você gostar do que o outro gosta. Então não tem como você ser... As pessoas já falam assim, jiló, já está pensando no almoço daqui a pouco, né? Vai ter jiló hoje no almoço, eu acho. Amém. Jiló, você vê, né? Você mexe nas emoções das pessoas. Quem diria que o jiló fosse mexer nas suas emoções hoje de manhã? Ah, meu pai. Depois dos pecados desse povo, Deus já dizia que não iria mais, como eu disse. E é interessante como Deus começa a dizer, olha, leva esse povo. Moisés, leva esse povo aí que você tirou do Egito, né? E aí Moisés, sentido com isso, ele diz assim, lá no verso 13, se é verdade, Deus, que te agradas de mim, permita-me conhecer os seus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o seu favor. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Eu acho tão precioso essa ousadia de Moisés, de chegar diante de Deus e dizer, Deus, se lembra, esse povo é o teu povo. E isso eu tenho certeza que Deus se agrada. Não é que Moisés está convencendo Deus de alguma coisa, não é que Moisés tem essa capacidade de mudar a ideia de Deus, mas é Deus que mobiliza Moisés para que a sua vontade, a vontade de Moisés, a vontade do povo, se converta à vontade de Deus. O que Deus está fazendo aqui é trazendo Moisés de volta para a intimidade, consequentemente o povo junto com ele. Então, quando Deus nos mobiliza em oração, e quando a gente diz Deus cura, ou Deus salva, não é que a nossa oração vai convencer Deus de alguma coisa, ou mobilizar Deus, ou mudar a ideia de Deus. É o nosso coração que está sendo convertido ao coração de Deus. Entenda isso. Que Deus nos dá, através da oração, da intercessão, da intimidade com Ele, a possibilidade de ter o nosso coração e as nossas vontades convertidas ao coração e à vontade de Deus. É a nossa vontade que se alinha à vontade de Deus e não o contrário. Sempre é assim. Porque Ele é soberano, Ele é Deus e nós não.
Nós somos o seu povo. Nós somos seus filhos. E aí no verso 16, Moisés afirma que a presença de Deus, e ele está dizendo assim, olha Deus, não nos faça ir para aquele lugar, ou para qualquer lugar que seja, sem a tua presença. Porque é a sua presença que nos distingue dos outros povos da terra. Eu não quero ser mais um lá fora, meu irmão, minha irmã. Porque é a presença de Deus que faz a diferença na minha vida. É a presença de Deus que me distingue do resto do mundo. Então Moisés está dizendo assim, olha, tudo bem, a gente faz qualquer coisa. Mas não nos faça ir para lugar nenhum, se a tua presença não for conosco. Porque é isso que faz toda a diferença. Porque é isso que nos interessa. É isso que nos faz diferente. Sabe, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e dizendo o quanto os evangélicos de hoje em dia se parecem com pessoas normais. O quanto o povo evangélico está se tornando parecido com gente descrente. E eu não estou falando de aparência física aqui, eu estou falando de comportamento. Porque fisicamente nós somos iguais a todo mundo. Mas é no comportamento, é no que sai da nossa boca, no que emana de nosso coração, que nos faz diferentes do resto do mundo. Porque Deus está em mim e em você. E se a boca fala do que o coração está cheio, o nosso coração precisa estar cheio de Deus e de sua palavra. Aí no verso 17, Moisés ouve o que queria de Deus, né? Deus disse assim, Moisés, por você, certamente farei o que você me pede. E aí eu quero te perguntar, por quem você tem intercedido? Em favor de qual pecador você tem se colocado diante de Deus? Porque todo adorador é marcado por uma vida de intercessão pela igreja do Senhor e por aqueles que ainda vão ser igreja. A segunda coisa que a gente vê aqui é a adoração de um intercessor. Toda a trajetória de Moisés com Deus se deu pelo fato da intercessão dele pelo povo. É pela insatisfação dele, é pela angústia do seu coração, de ver o povo sendo maltratado. É que Deus o chama lá no monte, diante da sarça ardente. Ele diz, eu estou vendo o sofrimento do povo. O que você está vendo, o que você está sentindo, Moisés, eu também sinto. Então nós vamos juntos trabalhar pela libertação desse povo. Mas já que Moisés havia conseguido o que ele precisava, ou seja, a presença de Deus junto com o povo, já que Moisés tinha conseguido ali ouvir de Deus que Deus iria junto até a terra prometida, Moisés resolve ir um pouquinho além. Moisés falou assim, olha Deus, já que o Senhor se agrada de mim, já que nós estamos aqui nos entendendo, mostra-me a tua glória. Gente, eu acho isso fantástico, de ver Moisés ali nessa conversa franca com Deus, aberta, íntima, e perceber que Moisés, ele não... Sabe aquelas pessoas que quando vão orar, elas parecem que vestem uma fantasia? Elas mudam até o jeito de falar, assim. Moisés aqui não, é ele despido de quem ele é, do que ele representa, é ele, o filho, o queridinho do papai, nos braços do pai aqui. Ele está dizendo assim, Deus, seguinte, já que eu consegui o teu favor de ir conosco até a terra, então eu quero te pedir mais. Assim como Davi fala aqui no Salmo 63, minha alma deseja por ti, o meu corpo dá sinais de que eu preciso mais do Senhor. Moisés diz,
Me mostra a tua glória. Deus se agrada de quem se agrada dele. Deus ama quem ama estar com ele. Todos aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, necessariamente, também amam o que Deus ama. E isso agrada a Deus. A oração de Moisés até aqui era para que a presença de Deus continuasse com ele. Agora Moisés pede para ver a kabod, a glória, a presença manifesta de Deus. Deus, está certo, Ele nos mostra sempre a sua bondade, sua misericórdia, todos os dias da nossa vida, assim como diz no Salmo 23. Todos os dias. E Deus também diz para Moisés, Moisés, olho nenhum pode me ver. A gente sabe disso. Que ninguém pode ver a Deus diretamente e continuar vivo. Mas assim como Davi, que diz que a presença de Deus é melhor do que a vida, o que custa pedir? Deus, eu quero ver o Senhor. Me mostra a tua glória. E aí Deus diz para ele, falou assim, Moisés, é o seguinte, não vai dar. Mas eu vou fazer algo por você, para que a nossa intimidade seja ainda maior. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e vou fazer passar diante de você toda a minha glória, mas vou te cobrir com as minhas mãos. Porque eu te quero vivo. Eu te quero ainda caminhando junto do meu povo. E aí, quando eu passar por você, você vai ver um pedaço das minhas costas. Talvez é isso que Deus faz comigo e com você, para aqueles que o buscam de verdade. Para aqueles que desejam estar cada vez mais perto dEle. Através da sua palavra, nós vemos toda a glória de Deus passar diante dos nossos olhos. À medida que você vai lendo a palavra de Deus, e você vai contemplando a majestade e o poder de Deus através das Escrituras, você vai vendo o passar de Deus. E como num relance, você vê e você tem um vislumbre daquilo que eu e você veremos quando nós chegarmos no céu diante dele. Isso não anima o seu coração? Isso não te deixa esperançoso de encontrar com esse rei em breve? Na sequência do capítulo 34, a gente vê Deus atendendo e fazendo exatamente isso. Colocando Moisés numa fenda de uma rocha, passando por ele, tapando os olhos de Moisés com as mãos. E quando Deus passa, ele tira a mão e Moisés pode ver um pedaço das costas de Deus. E a reação de Moisés é cair com o rosto em terra, diante da glória e do poder de Deus. E ainda pode ouvir de Deus o seguinte, lá no verso 10 do capítulo 34. Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas, jamais vista em nação alguma ou em lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Em seguida, Deus volta a dar instruções para Moisés. Que poderoso isso, saber que um intercessor, todo intercessor, é marcado por sua vida de prazer, de alegrias na presença de Deus. Todo homem e mulher que decide ser amigo de Deus, se relacionar de forma verdadeira e profunda com Deus, inevitavelmente será um intercessor e um adorador. É impossível amar a Deus e não amar o seu povo. E é impossível amar o povo de Deus, ou seja, a igreja dele, e não amar a Deus. Se você amar a Deus e for íntimo dele, você vai seguramente amar o que ele ama. E se você amar a igreja e for íntimo dela,
você vai seguramente se encontrar com Deus, que é amado por ela. Amém, queridos? Que em nome de Jesus você possa ter uma vida que seja marcada pela intercessão e pela adoração. Eu queria que você ficasse de pé agora por um instante. Eu queria te dar alguns momentos para que você lembre de alguém que precisa da sua intercessão hoje. E que você possa interceder por ele. E que você tenha um momento de intimidade com Deus. E diga a Ele o quanto você o ama e o quanto você deseja ser íntimo dele. Vamos fazer isso? Lembre-se que não há um pecador sequer que seja tão indigno de ser perdoado por Deus. Então, lembre-se dos indignos quando você interceder agora. Lembre-se daqueles que, talvez em seu coração, você esteja dizendo, não, esse não tem chance. Ele tem sim. Ele tem sim. Porque assim como ele, nós todos somos povo desobediente e rebelde, que precisa do perdão de Deus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esses nomes, essas pessoas. Intercedemos por elas, Senhor. Te pedimos, salva, socorre, Deus, perdoa, em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus poderoso, um Deus rico em amor. Um Deus que ama o Seu povo, que sai em busca do perdido. Obrigado, Deus, por tão imenso amor. Obrigado, Deus, pela libertação. Obrigado, Deus, pela libertação daqueles que ainda não foram libertos, mas o Senhor vai. É por isso que o Senhor nos mobiliza, é por isso que o Senhor leva a sua igreja a orar, a interceder, a clamar. Continua, Deus, conosco. Deus, continua a andar conosco. Porque é a Tua presença que nos distingue do resto do mundo. É a Tua presença em nós que faz toda a diferença lá fora. Somos o Teu povo, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. E amamos o Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Gera em nós, Deus, mais fome, mais sede de Ti, para que nós sejamos intercessores e adoradores, como o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. E que onde você for, seja na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar,
a presença de Deus vá contigo. E que isso distingue você do resto das pessoas. Em nome de Jesus. Hoje às 19 horas a gente está aqui com o Refúgio, com o culto dos jovens, especialmente hoje o Eli, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte, vai estar com a gente aqui, contando seu testemunho, cantando com a gente, e vai ser muito legal. Se você não puder estar aqui presencialmente, você pode assistir pelo Instagram do Refúgio. Então eu quero deixar esse convite para você. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana para você.